Como é que estão? Pois é, aqui estamos nós de novo, mais uma aula de espanhol. Gente, essa música que vocês ouviram é a música de tourada, né? Quando a gente fala em tourada, vocês lembram de quê? Do touro, do toureiro, da Espanha. Pois é, vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Agora, quero lembrar vocês que vocês devem se inscrever no canal, que vocês devem comentar, porque é onde a professora vê quem está assistindo as aulas. Valeu? Vamos começar a aula? Como eu disse, essa música é de tourada, mas também é usada para dançar aquele ritmo chamado passo doble, que é uma mistura assim de tango com flamenco. Mas o que nos interessa aqui é falar sobre tauromaquia. O que é tauromaquia? Tauromaquia, nada mais, nada menos, é arte de tourear, arte de correr touros. E quando a gente fala em tauromaquia, a gente também tem que falar em touros, toureiro, que é o que ocorre na tourada. Gente, vocês sabiam que toureiro é uma profissão? Já pensaram em ser toureiro? Não é para qualquer um não, né? É complicado, porque é necessário ter muita vocação. E não só vocação, tem que ter coragem. Você tem que enfrentar o touro, tem que ter talento e também tem que ter coordenação, porque tem uns passinhos assim, como se fosse uma dança. E o toureiro, ele enfrenta o touro. E cada gesto, e cada passo tem um significado específico. E o touro, coitadinho, ele sempre morre no final. E é por isso que essa arte está em declínio, tanto na Espanha como no México, por causa dos defensores dos animais. E você? O que é que pensa sobre isso? Bom, nós já falamos sobre o toureiro como uma profissão, somente para introduzir o vocabulário a ser estudado, que é sobre profissão. Vamos lá? Sabia que me pediram essa música para fazer hoje? Pois é, por isso que eu trouxe. Bom, o que nos interessa agora é trabalhar o assunto que é um vocabulário novo sobre profissões. Em espanhol a gente fala professiones. Vamos lá? Aí tem os desenhos que deixam muito claro o que é cada coisa, porém vocês vão repetir comigo para aprender a pronúncia de cada profissão. Acompanhe. El doctor, é o doutor, né? Não preciso dizer que é um médico. El dentista, el cajero ou la cajera, que é o caixa. El albañil, que é o pedreiro. Periodista, que é o jornalista. Modista, olha bem, aí só tem modista, que é a costureira, certo? Porém, o alfaiate, que geralmente são os homens, a gente chama de sastre. Professor ou professora, também se pode chamar de maestro ou maestra, na verdade, na prática é mais usado professor para a universidade. Mas tudo bem, pode também dizer de uma forma geral, professor e professora. Mas o usual é maestro para o colégio e professor para a universidade. El cocinero, la cocinera, el mago, que hace magia, el panadero, la cantante, el pintor, la pintora, el camarero. O camareiro, el camarero, é o garçom, que também pode ser chamado de moço. Tem umas variantes linguísticas dependendo do país, mas vocês podem utilizar isso de assim, de boa. El carpintero, el ator ou la atriz, la enfermeira ou el enfermeiro, la secretária ou el secretário, el jardineiro, la jardineira, el veterinário, la ejecutiva ou el ejecutivo, la polícia. Olha a diferença. A gente fala a polícia. Isso é chamado heterotônico, porque a sílaba tônica é diferente. Enquanto em português você fala a polícia, em espanhol você vai falar la policía. A sílaba tônica está no cia. La policía. El pintor, la pintora, el peluquero ou la peluqueira, que é o cabeleireiro, el bailarín ou la bailarina, el granjero ou la granjeira. Vale? Agora, gramática, galerinha. Vamos lá?
Olha, a gente vem trabalhando com pretérito perfeito, né? Mas essa é a última aula que a gente vai fazer essa revisão de pretérito perfeito. E na semana que vem a gente já começa com o pretérito perfeito, ok? Olha, hoje o que eu quero que vocês vejam é o uso, porque a gente já viu como é o radical, como são as terminações dos verbos regulares, como identificar os verbos enquanto regulares, enquanto irregulares, quais são os verbos irregulares, como conjugá-los. Não foi isso? Hoje eu quero que vocês se atentem como é que vocês devem usar o pretérito imperfeito. Existem várias formas de se usar o pretérito perfeito. Você pode usar quando você quiser trazer um valor durativo. Bom, o que é isso, um valor durativo? Veja o exemplo. Llovia muchísimo. Parece que chove, chove, continua chovendo. Esse é o valor que dura, durativo. Ou trazer ações habituais do passado. No passado, lo visitava sempre. Da ideia de quê? Que ele sempre estava ali indo, há uma frequência, há uma habitualidade. Ações do passado que não chegaram a ocorrer. Iba sair quando chegaram. Ele saiu? Ele ia sair. Até que eles chegaram, e aí o que ele fez? Ele não saiu mais. Então, é uma ação que deveria ter acontecido no passado, mas que não aconteceu. A outra situação é cortesia. O que é cortesia? Você querendo ser simpático, você querendo ser solícito com a pessoa, então você procura um jeito mais agradável de falar com a pessoa. Como é que você pode falar isso? Que deseava você? Que deseava você mesmo? E ações passadas ocorridas em sequência. Me levantava, me banhava, me vestia, me desayunava. Vocês lembram o que significa desayunava? Tomava café da manhã, sim? E eu salia. Vou ler a frase toda. Me levantava temprano, me banhava, me vestia, desayunava e salia a trabalhar. Facinho, né? Então, agora eu quero que vocês façam um exercício. Vocês vão pegar o caderno e aí eu quero que vocês criem 3 frases com cada forma de uso. Por exemplo, frase A, valor durativo. Aqui a gente já tem um exemplo, né? Llovia muchísimo. Então, se baseia nesse exemplo e cria novos. Eu falei que chovia muito. Então, você pode dizer o quê? Você pode dizer que nevava muchísimo. Nevava pouco. Que hacía mucho calor. Ó, hacía mucho calor. Ações habituais no passado. Lo visitava sempre. Sempre iba a comer. Sempre hacía as coisas a sua maneira. Ações do passado que não chegaram a ocorrer. Iba a salir quando chegaram. Quando chegaram, ele estava saliendo. Cortesia, estava. Estava é que está no pretérito perfeito. Cortesia, que deseava você? Que queria você? E ações passadas ocorridas na sequência. Aqui fala, me levantava temprano. Aí você pode dizer o quê? Eu leía los libros, eu escrevia, eu dibujaba. Gente, se vocês não souberem os verbos no livro de vocês, lá no final tem um glossário. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, pense em português. Não sei como é que eu escrevo. Teve gente que disse, eu não tenho um nível assim tão puxado para poder estar escrevendo. Gente, se esforcem, vocês podem sim. Olha a dica da professora. Eu não sei escrever. Primeiro passo. Olha aqui o modelinho e tenta fazer igual, só trocando o quê? Os verbos. Pronto, eu não sei os verbos. Não sei como é que fala telefonava. Então, eu vou procurar lá no glossário como é telefonar em português e vou ver como é que em espanhol. Eu não sei como é que é espanhol falava. O que você faz? Vai lá no glossário e vê que falar significa hablar. E vocês já aprenderam que o verbo hablar conjugado no pretérito perfeito é como? Eu hablaba, tu hablabas, ele hablaba. Vocês podem saber conjugar. Essa é a atividade, saber conjugar o verbo.
tá? E aí você pega esse verbo e coloca dentro de uma frase. Não sabe construir a frase? Ó o modelinho aqui, ó. Está. Jobia muitíssimo, você troca jobia por nebaba, por exemplo. Lo visitava sempre, você troca visitava por lo iba a verlo siempre. Iba a salir quando chegaram, vocês podem trocar o iba por... pode trocar o iba por outro verbo. Que deseava você, você pode trocar deseava por exemplo, queria. Ok? Pode repetir o mesmo verbo nas frases? Pode. Resumindo, o que é que eu quero? Eu quero 3 frases com cada tipo de uso. Como assim? 3 que tragam a ideia de valor durativo. 3 frases que tragam a ideia de ações habituais no passado. Enfim, vocês entenderam, né? Vamos lá. Capricha na letrinha, letra maiúscula no início, ponto final no final. Agora é hora da atividade de leitura, ou seja, a gente vai trabalhar com leitura, interpretação. Gente, leitura é muito mais importante do que trabalhar gramática, então vocês se concentrem, façam com muita atenção, caprichem. Semana passada eu fiquei muito satisfeita com o nosso trabalho. Lembra que a gente trabalhou o texto Celebração de la Fantasia, de Eduardo Galeano, que a história acontecia no Peru? Lembram disso? Pois é, mandaram as fotinhas para mim, gostei do resultado, fizeram direitinho, não ficaram perguntando muito, que quando não perguntar muito, significa o quê? Que entenderam. Por isso me senti assim, muito satisfeita. Espero que hoje a gente também consiga fazer dessa mesma forma. Bom, a atividade de leitura de hoje traz uma ideia de absurdo e a gente vai explorar, primeiramente, para poder entender o texto, sinônimos, palavras sinônimas, que é um assunto, é assunto para ser estudado. O que é absurdo? Absurdo significa algo que se opõe à razão. Mira cá na pizarra, mira aqui. Algo que se opõe à razão, ou seja, algo que é o contrário do que é racional, algo que é contrário do que você tem no sentido de razão. Lo que não tem sentido, algo sem noção. Irracional, que não se pensa, que não se pesa. Ilógico, que não tem lógica nenhuma, ou seja, não tem sentido. Disparatado. Então, vocês já viram, disparatado é o quê? Algo absurdo. Essa é a ideia do texto. O texto trabalha com essa essência de encontrar ali, dentro da história, algo que seja absurdo. E eu quero que vocês encontrem isso quando fizerem a leitura. O assunto de hoje, dentro do texto, é sinônimo. O que é sinônimo? São palavras que têm um sentido semelhante. Primeira palavra, ofício. Preste atenção, porque tem um exercício e vocês vão precisar saber direitinho o que significa cada palavra para não ter dificuldade na hora de fazer o exercício. O que significa ofício? Significa profissão, ocupação. Passando para o português, uma profissão, ter o que fazer. Patrona, jefa, ama, a patroa. Declarar é o mesmo que de si. Confessar. Inocente é o mesmo de exculpado, absuelto. Quero que vocês prestem atenção nesse prefixo ex. Ex é aquilo que não é, tá? Não é culpado. Megáfono. Megáfono significa altavoz, amplificador. Compreendem? Altavoz, amplificador. Rimotear. A palavra rimotear, realmente, ela é um pouquinho mais difícil para a gente descobrir o que é. Por isso, tem que ter mais atenção ainda. Significa choriquear, significa remir. O que é isso? Ficar chorando, toda hora gemendo, reclamando. Oportunidade é o mesmo que ocasión, é o mesmo que chance. É uma oportunidade. Bem, gente, o texto que nós vamos ler foi escrito por Virgílio Pinheira. Olha aí a fotinha dele. E a capa do livro é Muecas para Escribientes. É o nome do livro onde a gente encontra este conto. Ele é um cuentista e nobelista. Cuentista, ele escreve contos. Nobelista, escreve romances.
Ele nasceu em 1912 e morreu em 1979. Ele é um dos escritores cubanos mais importantes do século XX daquele país. O país tem muitos escritores famosos. Bom, vamos ao texto? Gente, aqui está o conto. Lembra? Ele está dentro do livro que chama-se Muecas para Escribientes. Pero, que significa muecas? Significa caretas, caretas para quem escreve, tá? O título é El Interrogatório. O que é um interrogatório? Um interrogatório é quando você faz perguntas ao acusado. Você não. O acusador faz pergunta ao acusado para poder investigar sobre um determinado crime. Geralmente, o interrogatório é muito normal que se estabeleça uma relação assim desigual entre acusador e acusado, né? Um pode mais que o outro. Então, essa, inclusive, é a principal característica desse texto. Vamos ver? Ele é baseado em um diálogo. Nessa primeira parte tem mais diálogos. Tem uma outra parte, que continua o texto no próximo slide, que tem menos diálogos. E vocês têm que prestar atenção. Olha a pontuação, vê quem pergunta, vê quem responde para poder entender, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, como se chama? Ele disse quem foi que falou isso? Não. Você tem que perceber pelo contexto. Aí a pessoa responde, Porfírio. Então, vamos parar e pensar. Se é um interrogatório, quem faz as perguntas? Quem responde? Quem faz as perguntas é o acusador. Quem vai responder? O acusado. Então, sigam essa linha que vocês vão saber quem está falando o quê. Vamos ver? Como se chama? Porfírio. Quem são seus padres? Antônio e Margarita. Donde nació? En América. Que edad tiene? 33 anos. Solteiro ou casado? Solteiro. Ofício? Albanil. Vocês já estudaram lá no início o que é albanil. É a hora de vocês entenderem. Ele veio mais palavrinhas que a gente já viu aqui no vocabulário. Quero que vocês já entendam. Não vou dizer o que significa, não. Quero que vocês lembrem. Solteiro ou casado? Solteiro. Ofício? Olha, ofício, o que é? Não vou dizer, eu já disse antes. Albanil. E o que é albanil? Olha lá na profissão. Sabe que se lhe acusa de haber dado muerte a la hija de su patrona? Sí, lo sé. ¿Tiene algo más que declarar? Que soy inocente. El juez entonces mira vagamente al acusado y le dice, usted no se llama Porfírio, usted no tiene padres que se llamen Antonio y Margarita, usted no nació en América, usted no tiene 33 años, usted no es soltero, usted no es albanil, usted no ha dado muerte a la hija de su patrona, usted no es inocente. ¿Qué soy entonces? Exclama el acusado. Y el juez, que lo sigue mirando vagamente, le responde, un hombre que se cree llamarse Porfírio, que sus padres se llaman Antônio y Margarita, que ha nacido en América, que tiene 33 años, que es soltero, que es albanil, que ha dado muerte a la hija de su patrona, que es inocente. Pero estoy acusado, objeta el albanil. Hasta que no se prueben los hechos, estaré amenazado de muerte. Eso no importa, contesta el juez, siempre con su vergüenza característica. ¿No es esa misma acusación tan inexistente como tus respuestas al interrogatorio? ¿Como el interrogatorio mismo? ¿Y la sentencia? Cuando ella se dicte, habrá desaparecido para usted la última oportunidad de comprenderlo todo, dice el juez, y su voz parece emitida como desde un megáfono. Estoy, pues, condenado a muerte, gimotea el albanil. Juro que soy inocente. No, acaba usted de ser absuelto. Pero veo con infinito horror que usted se llama Porfírio, que sus padres son Antônio y Margarita, que nació en América, que tiene 33 años, que es soltero, que es albanil, que está acusado de haber dado muerte a la hija de su patrona, que es inocente, que ha sido absuelto y que, finalmente, está usted perdido. Bom, agora a gente vai entender melhor esse conto, tá? Olha,
eu disse lá no início que vocês tinham que descobrir qual era a situação absurda que o conto trazia. Aí eu pergunto, a situação absurda é que um juiz interroga um trabalhador acusado de homicídio, é isso? Não. Um juiz pode fazer perguntas? Pode. O acusado pode responder as perguntas do juiz? Pode. Então, qual é a situação absurda que pode ter aí? A situação absurda é a forma como o juiz faz as perguntas. A situação absurda são as perguntas que não são fundamentais para se decidir a sentença. Que perguntas seriam fundamentais? Seria se ele teria alguma motivação para matar a filha da sua empregadora. Que horário ele estava na casa? O que ele estava fazendo exatamente no momento do crime? São as coisas que poderiam ajudar a chegar numa sentença. Se o acusado ele é culpado ou se ele é inocente. Então, no diálogo, parece que o juiz ele sabe tudo e o albanil não sabe nada. E aí ele usa as respostas do albanil para confundi-lo. O olhar do juiz tem um caráter assim de superioridade, em especial quando ele diz assim, quando eia se dicte, quem é eia? O que ele está dizendo aí? Quando eia, a sentença. E o que é a sentença? O resultado, onde ele vai determinar se aquele acusado é culpado ou inocente. Então, quando ele disser eia, ou seja, quando ele disser a sentença, terá desaparecido para você a última oportunidade de compreender tudo. Então, ele vai dizer isso somente quando não tiver mais oportunidade nenhuma do pedreiro se defender? Como é isso? Isso é que é absurdo. Ao final, que te parece que ele passará acusado? Qual é a sua opinião? Vocês acham que ele é culpado dentro dessa história? Ou vocês acham que ele é inocente? É para responder isso lá no livro. Você acha que ele vai ser absuelto ou não? Vocês vão pensar e vão escrever no livro, fazendo uma oração, onde vocês poderão utilizar os verbos que vocês aprenderam durante a aula, e eu quero em espanhol. Capricha! Bom, galerinha, ficamos por aqui. Agora só semana que vem. Façam as tarefas com capricho, tirem a foto, manda para a professora que estou olhando quem está fazendo, quem não está. E não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar. Então, besitos e hasta pronto!